Oi alunos, tudo bom? Vamos a mais uma videoaula. Essa semana nós vamos falar sobre os vírus e suas principais características, tá? Então, deixa eu puxar aqui uma marca-texto. Tá? E vamos lá. Vírus, que coisas são essas? Nunca ouvi falar. Já sei, são vírus de computador, aqueles da internet e dos pendrives. Não, turminha, os vírus que iremos estudar são reais e não virtuais, como os de computadores. São também extremamente pequenos e podem causar doenças. Vírus são seres sem organização celular, ou seja, são seres acelulares, eles não têm célula. A palavra vírus vem do latim e significa veneno. São seres muito pequenos, algumas dezenas de vezes ainda menores que as bactérias. Somente pode ser vistos ao microscópio eletrônico. Não são incluídos em nenhum dos 5 reinos, sendo diferentes dos demais seres vivos. Aqui é uma imagem ampliada de um microscópio eletrônico de um vírus da gripe, e desse lado aqui de um rotavírus, que é o causador da diarreia grave em lactentes e crianças. Então, os vírus não possuem organização celular, ou seja, eles não têm célula, eles não têm membrana plasmática, nem citoplasma, nem citosol, nenhuma tipo de organela, nem núcleo celular, nada que lembra uma célula. Eles são constituídos basicamente por uma cápsula de proteínas que abriga em seu interior o material genético. Então aqui também nós temos o esquema de um bacteriófago. Então aqui que é um bacteriófago, perdão. É um vírus que ataca apenas bactérias, tá? Então, bacteriófagos atacam apenas seus hospedeiros bacterianos, não células humanas, tá? Células humanas, esse tipo de vírus não ataca. Portanto, eles são potencialmente bons candidatos para tratar doenças humanas, tá? Eles podem, no futuro, quem sabe, os vírus atacando e destruindo bactérias indesejáveis dentro do nosso organismo. Então aqui, turminha, é um esqueminha, tá, de um bacteriófago, os componentes estruturais deles. O número 1 aqui é a cabeça, o 2, tá, essa parte toda aqui é a cauda, o 3, aqui é onde está o material genético do vírus, o DNA. O 4 é o capsídeo, tá, que envolve o material genético. 5, o colar. 6 aqui, chamado de bainha. O 7 são as fibras. 8, aqui embaixo, as espículas, E 9 seria a placa basal, tá? É só os componentes deles. Isso aqui não vai ser importante para nós agora não, tá bom? Então, continuando, esquema de um vírus da gripe, tá? Então, como nós podemos ver, o vírus da gripe, ele também é um corona, tá? Ele é um tipo de corona também, Então, o material genético, tá, fica lá depositado dentro dele, E essas coroas, elas são as proteínas com as quais esse vírus fixam-se dentro em nossas células, dentro do nosso organismo. Então, mais uma vez, os vírus, eles não possuem metabolismo próprio, nos vírus não ocorrem as reações químicas observadas no interior de uma célula. Então, a célula é um ser vivo, ela se alimenta, ela se reproduz, tá? Já o vírus, ele não tem isso. Ele depende, para ele ter esse tipo de coisa, de metabolismo, ele precisa invadir, tá, uma célula. Então, ou seja, fora de uma célula hospedeira, eles não têm nenhuma atividade, são inertes,
e podem até formar cristais, como os minerais. Eles reproduzem-se, ou seja, eles somente têm metabolismo dentro das células vivas. Tá? Então, por isso, os vírus eles também são chamados de parasitas intracelulares obrigatórios. Tá? Uma vez que eles só se reproduzem, só têm metabolismo quando eles invadem uma célula. São parasitas de seres vivos diversos. Então, os vírus eles atacam plantas, tá? Eles atacam animais e eles também atacam bactérias. Podem se reproduzir à custa do material que encontram somente em células vivas. Fora de uma célula hospedeira, eles se mantêm absolutamente inertes, tá? Sem nenhum tipo de demonstração de que ele está vivo. Tá? Ele fica exatamente inerte, exatamente parado, esperando o momento certo de invadir uma célula, né? E aí sim ele domina a célula invadida e faz com que esta célula replique, né? Clone a ele mesmo. Então, uma única célula vai gerar uma quantidade enorme de vírus. Como os vírus se reproduzem, turma? Então aqui ó, é o ciclo de reprodução de vírus bacteriófago, tá certo? Então começando aqui, ó, nesse pedacinho aqui, ó, tá? O vírus, ele entra em contato com a bactéria e injeta o seu material genético, tá vendo aqui? Ele está injetando material genético dentro da bactéria. Uma vez dentro da bactéria, esse material genético ele vai passar a fazer parte da célula, tá certo? Tá vendo aqui em vermelho? Ele vai passar a fazer parte da célula. Uma vez lá dentro, ele usa o metabolismo da célula e se reproduz no interior da bactéria. Tá? Então ele vai se reproduzindo, novos vírus são formados. Tá? Aí chega um ponto que vai ter tantos vírus dentro da célula que a bactéria ela é rompida, tá? E novos vírus são liberados, tá? Quando eles são liberados, cada vírus que sai daqui de dentro vai recomeçar o ciclo, vai atacar uma célula e assim por diante e vai se replicando. Nossas defesas contra as viroses. Como nós falamos na aula anterior, nosso organismo está sempre exposto à invasão de micro-organismos diferentes. Eles podem penetrar em nosso corpo, por exemplo, por meio do ar, da água, de ferimentos e de alimentos contaminados. Alguns desses micro-organismos podem ser patogênicos, ou seja, serem capazes de provocar doenças. Aqui é uma fotinha de uma criança com catapora, tá? É um exemplo de uma doença causada por vírus, tá? Essas manchas aqui todas espalhadas pelo corpo da criança, né? É a catapora. Vamos voltando. Nosso sistema imunitário. As proteínas que formam as cápsulas dos vírus são diferentes das proteínas existentes no corpo humano. Quando sofremos alguma invasão por vírus, as proteínas desses seres estranhas ao nosso organismo são detectadas por certas células do nosso corpo. Lembra dos leucócitos? Estas células do corpo, que fazem parte do sistema imunitário ou imune ou imunológico, passam a produzir substâncias que combatem o invasor, ou seja, os leucócitos tipo linfócitos B, lembra? Eles produzem os anticorpos que vão combater esses seres estranhos, esses vírus que invadiram o nosso corpo. Então, um exemplo da ação do sistema imune. Quando alguém contrai um resfriado, o sistema imunitário inicia a produção de anticorpos. Depois de alguns dias, os anticorpos eliminam os vírus e a pessoa fica curada do resfriado. Então é importante lembrar, sempre lembrar, os anticorpos, eles têm ação específica
né? Ou seja, somente atua no combate ao micro-organismo para o qual eles foram produzidos. Tá? Então, o anticorpo que luta contra o vírus da gripe, ele só vai lutar contra o vírus da gripe. As viroses humanas. As viroses são doenças causadas por vírus. As viroses não têm cura. Os medicamentos que tomamos quando estamos com gripe, por exemplo, apenas aliviam os sintomas de tal enfermidade. A AIDS, turminha, ela deriva das iniciais da expressão inglesa, tá? Não vou ler aqui, que eu não sou bom em inglês, senão vou passar vergonha com vocês, tá? Então, o que significa síndrome da imunodeficiência adquirida. É atualmente uma das mais preocupantes enfermidades em todo o mundo. O vírus causador da AIDS é conhecido como HIV, tá? Também da expressão inglesa Human Immunodeficiency, ou seja, o vírus da imunodeficiência humana. Nas pessoas portadoras de HIV, o vírus pode ser encontrado no sangue e, de acordo com o sexo, no esperma dos homens ou nas secreções vaginais e no leite em mulheres. A transmissão, ela se dá por meio de relações sexuais com parceiros portadores do vírus e de transfusões com sangue contaminado. Mulheres grávidas portadoras de HIV podem transmitir os vírus para o feto através da placenta ou através da amamentação. Prevenção. Usar sempre preservativos, camisinha nas relações sexuais, certificar-se da procedência e da qualidade do sangue a ser utilizado em transfusões sanguíneas, né? Esterilizar agulhas e seringas empregadas em injeções, ou, o mais prático ainda, utilizar agulhas e seringas somente descartáveis. A dengue, turma, é causada por um vírus transmitido aos humanos pela picada da fêmea do mosquito Aedes aegypti. A prevenção, combatendo-se os mosquitos transmissores, evitando o acúmulo de água no interior de garrafas, latas vazias, pneus, por exemplo. Tampar caixas d'água e usar tela de proteção para que o mosquito não entre nas casas. A febre amarela é causada por um vírus que também pode ser transmitido pela picada da fêmea do mosquito Aedes aegypti. A prevenção, tá, compreende as mesmas medidas adotadas para o combate à dengue. Existe vacina para a febre amarela, mas não para a dengue. A gripe. O vírus da gripe é transmitido por gotículas de saliva ou de secreção respiratória eliminadas no ar por meio de tosse, espirro, fala ou ar expirado. A prevenção. Existe vacina contra a gripe. Ela pode ser tomada uma vez por ano com a devida orientação médica, pois não é recomendada a pessoas portadoras de certas alergias. O resfriado é causado por outro tipo de vírus, diferente do vírus da gripe, que é transmitido ao ser humano da mesma maneira que o da gripe, ou seja, através de secreção, gotículas de saliva, secreção respiratórias eliminadas no ar por meio de tosse, espirro, fala ou ar expirado. Da mesma forma que é transmitido a gripe, o resfriado também. Os cuidados. Repouso e boa alimentação são importantes para que a pessoa resfriada se recupere mais rapidamente. A poliomielite, ou paralisia infantil, é causada por um vírus transmitido por gotículas de saliva e secreções respiratórias eliminadas no ar ou por alimentos e objetos contaminados. Prevenção: existe vacina contra essa doença. E graças à campanha de vacinação em massa, a poliomielite está praticamente erradicada em nosso país. E como não poderia ser,
o SARS-CoV-19, o nosso coronavírus. A doença do coronavírus, a Covid-19, é uma doença infecciosa causada por um coronavírus recém-descoberto. A maioria das pessoas que adoecem em decorrência da Covid-19 apresentará sintomas leves a moderados e se recuperará sem tratamento especial. Como a Covid-19 se espalha, como a doença, como esse vírus se espalha? O vírus que causa a Covid-19 é transmitido principalmente por meio de gotículas geradas por uma pessoa infectada. Quando uma pessoa infectada tosse, espirra ou exala, essas gotículas são muito pesadas para permanecerem no ar e são rapidamente depositadas em pisos ou superfícies. Você pode ser infectado ao inalar o vírus se estiver próximo de alguém que tenha Covid-19 ou ao tocar em uma superfície contaminada e, em seguida, passar as mãos nos olhos, no nariz ou na boca. Os sintomas mais comuns: febre, tosse seca, cansaço. Os sintomas menos comuns: dores e desconfortos, dor de garganta, diarreia, conjuntivite, dor de cabeça, perda de paladar ou olfato, erupção cutânea na pele ou descoloração dos dedos das mãos ou dos pés. E os vírus também, turminha, eles podem ser usados como aliados, tá? Existem muitos estudos, né, a respeito de como eles podem ser usados, tá? Uma delas, eles podem ser usados como controle biológico, tá? O que é? É uma técnica que combate espécies nocivas aos interesses humanos por meio do uso de seus inimigos naturais, como predadores ou parasitas, tá? Então, um dos casos deles que ele pode ser usado como controle biológico é a lagarta da soja, tá? É um inseto que pode ser combatido com a utilização de vírus. Então, lembrando sempre, turma, que para que os bacteriófagos, né, que atacam bactérias, eles possam ser usados, né, no caso, para extinguir alguma bactéria que seja prejudicial ao organismo humano, esse vírus precisa ser muito bem controlado, né? Ele precisa ser específico para atacar algum tipo de bactéria, porque senão nós não temos só bactérias más em nosso organismo, nós temos as boas bactérias que nos ajudam na nossa digestão, por exemplo, tá? Então tem que ser com muito cuidado, porque o vírus fora de controle não se sabe o que pode acontecer, né? O mesmo acontece aqui com o controle biológico. Você pode soltar um vírus para ele combater essa lagarta da soja, mas como você vai controlar que esse vírus vai atacar somente a lagarta da soja, né? Ele não vai causar um dano maior ainda. Então essas coisas têm que ser muito bem estudadas, né? Nós estamos só no começo disso ainda. Tá joia, turma? Então por hoje é só. Próxima semana estamos de volta. Um abraço a todos vocês.